Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dignos de honra e de glória. Que o nosso Deus, nosso eterno amor, que nós venhamos aceitarmos a mudança de estação, que nós venhamos acreditar que todos os dias Ele sopra o vento, o fôlego divino em nossas vidas, que nós venhamos acrescentar mais e mais e venhamos estarmos estendendo as mãos um ao outro, para que nós venhamos nos aquecer todos os dias, porque é esse aquecimento que o Espírito Santo de Deus faz em nossos corações. Aleluias, glória a Deus. Seguir a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas muito se contamine. Amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela minha vida. Obrigado por ter me escolhido pela minha pequenez. Glória a Deus. Esta graça que o Senhor nos fala em 2 Coríntios, capítulo 12, que a minha graça te basta. Quando nós venhamos deixar que ela venha se infiltrar nas fendas ásperas da nossa vida, pois assim tudo suaviza. Depois nós venhamos deixar ela venha borbulhar na superfície, como uma fonte no Saara. E as palavras de bondade, de feito de generosidade, a qual o nosso Deus proclama essa noite sobre nossas vidas. Glória a Deus. A palavra nos fala em 2 propósitos na vida. A nossa vida cristã somos moldados pela graça. E 2 Coríntios, capítulo 12, 9, nos fala que a minha graça te basta. Ela nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. E quando nós entendemos o valor da graça do Senhor na nossa vida, todos os dias nós olhamos para a cruz do Calvário e entendemos o verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Aleluias! A convivência humana expõe diferenças, cria atritos, disputas, ressentimentos, inimizades, tudo porque o egoísmo faz assim cada um lutar pelo seu próprio propósito e interesse. Quem conhece a Deus e tem suas raízes firmadas, sadia, não retribui o mal com o mal e nem se alimenta de contendas. Jesus prioriza a pureza de coração. E quando nós entendemos essa pureza de coração, nós entendemos verdadeiramente que a palavra de Deus, ela é vida. Ela não é morte. E quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é vida, nós entendemos que pela infinita misericórdia do Senhor e pela graça, pela bondade do seu amor supremo a cada um de nós. É diferente de nós humanos em pedirmos com que o irmão mude a situação. Ele cria situação pela graça e vai nos transformando de dentro para fora. E vai nos suavizando, até mesmo o nosso olhar, e vai fazendo com que nós venhamos não deixar as raízes de amargura tomar conta do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Jesus prioriza a pureza de coração. Temos assim que separar tudo que compromete a nossa comunhão. Que ninguém prive da graça e que ninguém venhamos deixar esta raiz de amargura permanecer na nossa vida. Raiz é essa que muitas vezes nós, por distração, nós falamos muito da palavra ide e pregai o evangelho.
Mas nós estamos esquecendo de muitas vezes, de nós estarmos regando estas nossas raízes. Muitas vezes a árvore está robusta, os seus frutos estão lindos, mas nós estamos esquecendo de estarmos regando esta raiz, de nós estarmos olhando para essa terra fértil a qual o nosso Deus nos colocou. Para que estas raízes venham a se aprofundar. Para que essas raízes venham a nos sustentar e nos colocarmos seguros. Porque a partir do momento que essas raízes começam a adoecer, vai atingir os frutos. E que os frutos venham a ser para Deus. Que nós não venhamos termos uma vida atribulados, cristãos atribulados. E muitas vezes por não estar vivenciando a palavra de Deus, porque ela é viva. E quando nós entendemos isso dentro da palavra, que nós possamos olhar para nós mesmos, com esse amor que nós olhamos direcionado para a cruz do Calvário, que nós venhamos entender que é necessário nós estarmos regando esta raiz para que ela venha se aprofundar. A árvore caída, ela vai ter uma serventia de virar lenha e desta lenha ir para o fogo. Mas quando nós entendemos a poldagem que se faz necessário na vida de todo cristão, nós florescemos. Os nossos frutos se renovam, as folhas se renovam, mas que a raiz da amargura não venha permanecer em nossa vida por nenhum momento. Raiz é esta, que muitas vezes nós estamos em batalha espiritual, mas nós esquecemos que o fruto só vai se tornar presente para o Senhor se nós estivermos verdadeiramente com uma vida reta. Aleluias, glória a Deus. Que nós não venhamos privar da graça. A amargura brotando em vós, perturbando, contamina. E fazendo assim muitos cristãos, a cada dia mais, fazendo a obra do Senhor, mas não consegue largar alguns tipos de mazelas, trazendo angústia, tristeza. Quantos nós estamos perdendo? Porque as suas raízes estão feridas, estão doentes. Muitos tirando a sua própria vida. E quando nós entendemos, querida, que a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela nos liberta. A raiz estando doente, com certeza, mesmo a chuva vindo do alto do céu, não vai conseguir firmar estas raízes. Porque quando muitos se encontram nesta situação, não consegue direcionar a visão para a palavra. Não consegue alimentar da palavra. Aleluias, glória a Deus. Que sejamos poldados, tratados, para nós não sermos queimados. A polda nos permite sim florescer e nos dá uma nova estação na vida espiritual. Em Efésios 6:10 nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas sim contra a potestade invisível desse século. O fruto nos traz vida e tem que ser para Jesus. Os frutos choram pelas dores da terra. A frutificação é a marca do discípulo em terra fértil. Aleluias, glória a Deus. Os nossos frutos estão
matando ou está alimentando? Que nós possamos refletir. Que nós possamos verdadeiramente ter esta graça viva sobre nós. Que nós possamos permanecer. Porque quando as raízes estão feridas, quando está adoecida, o primeiro vento, a árvore vai cair. E essa noite o Senhor nos convida a vivenciar uma nova estação. Que nós possamos aceitar essa nova estação em nossa vida como uma mudança, mas não permanecer com estas raízes rasas. Que nós possamos nos alegrarmos em aceitar as estações. E assim acontece na vida dos cristãos. Nós não vamos vivenciar o tempo todo a árvore florida, as folhas verdes. As folhas podem até cair, mas as raízes têm que permanecer firmes. Mas se nós desacreditarmos da palavra do Senhor e começar a alimentar as mazelas no nosso viver, nós vamos estarmos fazendo a obra do Senhor, mas vai estar matando aos poucos tudo aquilo que nós estamos vivenciando no Evangelho. Aleluias, glória a Deus. Que as nossas raízes venham tocar no ribeiro das águas purificadas. E se necessário for, o Senhor, Ele perfura o nosso coração para extrair o melhor de nós, para saber qual está sendo as nossas raízes. Aleluias, glória a Deus. Que nossas raízes venham a ligar aos ribeiros das águas mais profundas. Que venham a ser santificadas, curadas. Em Lucas 8,13 nos fala a parábola do semeador. Que o que está sobre a terra, estes são ouvindo a palavra e recebe com alegria. Mas o que não tem a raiz, apenas crer por algum tempo. E na tentação se desviam. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, e por ribeiro não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes o ano da sequidão. Aleluia. Não deixe que os frutos venham a receber. Em algumas situações, que nós venhamos negar os nossos frutos, porque nós estamos deixando de regá-lo, as nossas raízes. Que tenhamos uma visão ampla, que a água que vem do alto nos fortalece profundamente as nossas raízes. Quando o Senhor me deu esta palavra, eu fiquei 2 dias. Eu falei, Senhor. E quando nós vamos entendendo algumas situações que nós passamos na vida espiritual, queridos, nós não queremos sermos rejeitados. Nós não queremos ser humilhados. Jesus foi rejeitado. Se nós verdadeiramente queremos um crescimento espiritual, nós vamos ter que entender que esse processo, nós vamos ter que passar. Porque a nossa única direção é a cruz do Calvário. Se nós queremos vivenciar uma nova estação na nossa vida, nós temos que entender que esse processo nós vamos passar. E é com estas mazelas que muitas vezes nós enfrentamos injustiça.
Porque as raízes estão rasas, estão doentes. E ao invés de nós pegarmos e aprofundarmos as nossas raízes na vida espiritual, nós estamos esquecendo de quem era o nosso Deus. Para que nós venhamos, a cada dia, em cada degrau na nossa vida espiritual, nós vamos passar. E quando nós entendemos que a partir do momento que nós somos rejeitados, nós temos que entender que as nossas raízes, elas estão profundas. Que nós temos que entender que a pessoa que está nos rejeitando ainda está passando por um processo espiritual. Nós não temos que nos sentir rejeitados, com o coração ofendido, tristeza, trazendo amargura em nossa alma e se alimentando. Não adianta a árvore estar florida. Não adianta os frutos, a qual, se não cuidarmos das raízes doentes, a árvore vai cair. E que a mudança de estações depende de nós. Depende de nós permanecermos e entender que a palavra, ela é vida, ela não é morte. E que essa noite, que as nossas raízes, que nós venhamos pedir para que o Senhor derrame esta água, derrame esta graça, para que as nossas raízes venham a se aprofundar, a mais profunda, para que nós venhamos permanecermos e entendermos verdadeiramente a vida espiritual. Eu acho tão interessante quando algumas pessoas, em alguns lugares, nos falam: olha, a igreja está assim. Meu querido, da onde a gente está nos alimentando e comendo o nosso fruto? A palavra, ela é vida, ela não é morte. Se você chegou na sua vida espiritual e todos os dias nós temos que ser podado para que nós venhamos florescer, é aqui que se inicia a mudança. Eu falo que a raiz da amargura, ela é ótima para pessoas melancólicas. Ela gosta de bater lá no coração. Para prepotência, para orgulhosos. Porque muitas vezes nós achamos muito mais fácil nós continuarmos com as nossas raízes rasas do que nós pedirmos: Senhor, aprofunda as minhas raízes. Tira de dentro de mim tudo isso que está deixando as minhas raízes adoecer. Eu necessito mudar de estação. E é esta estação que o Senhor, nosso Deus, nos chama essa noite para vivenciarmos. Assim como a primavera, o outono, o verão, o inverno. Que nós possamos entender a nossa vida espiritual. Que nós venhamos obter esta graça. Que a graça do Senhor nos basta. E ela nos aperfeiçoa pelas nossas fraquezas. Com as nossas raízes firmes, nós vamos ter um olhar sensível. Nós vamos ter um olhar que brilha. Nós vamos ter uma face diferente. Quantos de nós, ao adentrar ali naquela porta, e quantas vezes, por falta de nossa sensibilidade, de nós não queremos mudarmos de estação, quantas vezes nós olhamos para o nosso pastor ali, parado, segurando na mão de cada um ali que adentra? Alguém já viu o pastor com um olhar de amargura? Porque quando nós acreditamos no nosso chamado, independente da perseguição, quando nós acreditamos quem nos chamou, quem é Cristo, quem nós acreditamos, a qual nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é sensível, a nossa mudança começa aqui dentro. A nossa mudança começa aqui na palavra. Todos os dias de nós mencionarmos: Senhor, a Tua graça nos basta. Venha me aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Mas muitas vezes é mais fácil
nós tentarmos contaminarmos os nossos frutos. Que essa noite nós venhamos pedir permissão para o Senhor sarar as nossas raízes. Que se for necessário, que venha arrancar estas raízes da profundeza e trazer para fora. E fazer com que o nosso olhar venha ter direcionamento a estas raízes. Para que uma nova mudança venha se estender de mente, de coração e de visão. Que venha trazer para fora tudo aquilo que está atrapalhando. Mas as águas do ribeiro nos ensina a renovar as nossas raízes todos os dias. E é esta água purificada que nos trata, é esta água que vem do alto do céu. Porque a partir do momento que esta água vem jorrando sobre as nossas vidas, que vem caindo sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, e nós deixamos com que as raízes venham se aprofundar. Porque a partir do momento que essa água vem do alto do céu, as raízes, ela não vai continuar rasa. Ela vai se aprofundar nesta terra fértil. E é esta terra fértil que o Senhor essa noite nos chama. Para que nós venhamos obter uma nova estação de vida. Que nós venhamos acreditar verdadeiramente que esta vida aqui que nós estamos vai passar. Que a glória nos espera. Que a mudança é aqui. Que nós venhamos estarmos preparando nessa nova estação. Que nós venhamos acreditar todos os dias que nós estamos aqui por um verdadeiro propósito. Que nós venhamos nos encher essa noite do bálsamo mais suave desta água que nos purifica. Que nós venhamos estender as nossas raízes a esse ribeiro. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer com que nós venhamos mergulhar nesse oceano, a qual Ele venha nos levar na mais profundo, para nós entendermos verdadeiramente que esta mudança de estação se faz necessário em nossa vida. Como estão as nossas raízes? Nós estamos aprofundando as nossas raízes? Ou nós já chegamos a um momento na nossa vida espiritual? Porque eu falo que tudo há o início, o meio e o fim. Quem na vida espiritual que muitas vezes não vai passar por desânimo? Quantos de nós que está saindo de casa e muitas vezes pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos carregue, mas que nós venhamos trazer à memória todo o sofrimento do Senhor naquela cruz. Que nós venhamos trazer à memória que toda a tristeza, que toda a dor, que todo o sangue ali derramado naquela cruz por mim e por você, que nós possamos nos alegrar e entender que toda fase vai passar. Mas o Senhor essa noite nos chama para uma nova estação. Para que nós possamos florir. Para que nós possamos obter as folhas verdes. Que nós possamos nos preparar para essa mudança de estação. Que nós venhamos pedir o renovo do Senhor em nossa vida. Aleluias, glória a Deus. As raízes também nos mostram a pressão na vida espiritual. E esta pressão que muitas vezes nos faz desanimar, mas faz parte da caminhada. Romanos 8:28 nos fala que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando eu recebi essa palavra, muitos anos atrás, eu levei um choque. Falei, mas como? Eu estou aqui em lágrimas e a pessoa vem falar que tudo coopera para o bem. E tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque a mudança de estação necessita de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem.
Glória a Deus, aleluias. Olha o que nos diz no Salmo 1. Três. Aleluias, glória a Deus. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual o seu fruto, no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Glória a Deus.